Boa noite, com essa chuva toda, né? É bom para ficar em casa, assistir uma live. É o melhor. Prazer ter você aqui, Gi. Super prazer conversar com você. Vamos conversar de constelação familiar. As pessoas acho que também estão entrando meio atrasada, mas a gente já está falando. Hoje eu queria Sim. pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história para gente. Ah, ok. Bom, primeiramente, agradecer o seu convite, essa, participar dessas discussões, né, aprender um pouco mais, a gente sempre aprende, e isso é muito gratificante, né, ter alguém que confia no trabalho da gente e quer trocar um pouco, né, então, isso é bem legal. Bem, minha primeira formação é em psicologia. Atuei aí uns bons anos só na psicologia, mas assim, chega um momento que não é o suficiente, né? A gente está vivendo tempos assim muito rápidos, tudo tem acontecido muito rápido e a gente percebe que o processo da psicologia em si, da psicanálise, né, ainda está num patamar de que precisa de muito tempo, de terapia para transformar e tal. Então eu comecei a buscar outras coisas, e uma delas foram os florais. E os florais, eles, assim, é como se eles colocassem um atalho, sabe? Você começa o processo terapêutico, aquelas pessoas que aceitam e começam o tratamento junto com o floral, a coisa aflora muito mais rápido, né? Então eu fui percebendo isso, e daí para eu fazer um bom diagnóstico, para eu poder fazer indicação de florais, aí eu fui atrás de metafísica da saúde, aí eu fui atrás da metafísica como um todo, aí eu fui estudar linguagens do corpo, aí eu fui estudar psicossomática, e esse é um caminho que não tem volta, né? Porque quanto mais você aprende, mais você percebe que tem uma infinitude de coisas que a gente nem sabe que existe, né? E dentro da terapia E, convencional, qual que era a sua linha de trabalho? eu ficava no comportamental, né? Porque a minha primeira formação, eu era institucionalizada, então eu atendia dentro de um órgão público, e eu fui convidada a trabalhar na verdade, eu busquei trabalhar na psiquiatria, só que eu acabei caindo na área de drogadição. E aí é muito pesado, né? É uma área, assim, bem pesada. E Desafio. você... então, na época, a forma era comportamental, né? Era o que a gente tinha de mais próximo, assim, para lidar com essa questão. E, bom, aí depois eu fui estudar, fui fazer transpessoal, e linguagem do corpo, EFT, Ho'oponopono, que mais? E minha última formação, acho que foi a constelação familiar, que foi um pouquinho antes da pandemia, né? E me fala uma coisa, Gi, dentro do meio da psicologia, da psicanálise tradicional, como que isso é visto? Como que essas terapias complementares, integrativas são vistas? Então, na verdade, sim. Quando a gente começa a estudar, você vai expandindo o seu horizonte. E você vai vendo que tudo está em tudo, né? É a questão hermética, né? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então você vai vendo que tudo, na verdade, são pequenas verdades, e que você vai juntando e vai acrescentando, e a coisa vai crescendo, né? Mas, quando a gente fala de psicologia ou de psicanálise, aí fica uma coisa fica restrito, porque você está ligado a um conselho, né, principalmente da psicologia, e esse conselho já não aceita
né? Então, por exemplo, para eu divulgar o meu trabalho com florais, eu não posso colocar o meu CRP, né? Porque é uma coisa que o conselho não aceita, assim como não aceita constelação, assim como não aceita hipnose. O que eles têm aceitado hoje é a acupuntura, né? Então, o psicólogo pode atuar com acupuntura. Então, assim, é tudo muito restrito, né? E quando você está... Por isso que eu digo que durante um tempo eu atuei só nisso, porque eu era xiita, né? Não, aprendi isso, tem que ser isso, tem que seguir e tal. Só que chega uma hora que não dá, né? A gente como... Hoje, me corrija se eu estiver errado, mas o próprio Freud não começou o trabalho e usou bastante hipnose? E mesmo assim o conselho não aceita? Não, porque é psicanálise. Então, psicanálise é uma formação, psicologia é outra formação. Entendi. Então, são coisas um pouco distintas, né? Então, e aí a gente fica meio restrito, né? Então, no nosso próprio processo, porque se a gente é terapeuta, a gente também tem que, principalmente no começo, né? Você tem que passar por terapia, você precisa se colocar a serviço. Eu não posso vender um serviço que eu não conheça. Eu não posso olhar para a dor do outro se eu não olho para a minha dor. Eu não consigo ver a alma do outro se eu não olho para a minha. E daí chega um momento que você está anos na terapia e você fala, cara, e aí? Só isso? Não vai mais? Você quer, você precisa de mais, né? E aquilo não expande. Não vai. Então, eu vejo assim que para você estar na área de terapia, você precisa ir o mais fundo que você pode em você. Porque senão você não consegue fazer esse processo com o outro. E aí você começa a ver, eu tive alguns pacientes que estiveram comigo, sei lá, 8 anos, 6 anos, 5 anos, né? É muito tempo. Então, assim, num primeiro momento a gente acha isso legal, porque, claro, é uma confiança, é uma troca, é um crescimento que você acompanha, assim, fenomenal, fantástico, mas chega uma hora que você fala, peraí, tá tendo aqui uma... vai virando meio que amizade e vai virando meio que uma bengala, né? E a pessoa não consegue soltar, a pessoa não consegue caminhar sozinha, né? Então você fala, bom, vamos começar a cada 15 dias. Não, a pessoa entra em crise, tem uma série de coisas. Então, assim, o processo é você libertar pessoas e ela poder seguir o caminho dela. Reconstruídas, refeitas, né? Eu vou pedir aqui para as pessoas até participarem, contarem para a gente se alguém já sentiu isso, de fazer terapia por um tempo e depois sentir que estava num patamar que parece que não estava indo muito mais para cima, ou se alguém tem alguma coisa para contar sobre isso. Eu, particularmente, fiz terapia em vários momentos da minha vida e foi o que você descreveu. Teve um momento inicial onde, sei lá, eu coloco aí 2 anos iniciais muito interessantes, cheios de descobertas, cheios de trabalho muito intenso. E depois de um tempo, sei lá, acho que uma vez eu fiz 4 anos. Aí quando eu já estava perto do 3º, 4º ano, eu já estava bem estagnado. Até a relação com a pessoa, por mais que tivesse muito carinho, a gente começa a ter um relacionamento tão próximo que às vezes você já fica pensando o que você vai falar, como você vai falar, sabe uma coisa assim? Sim. Porque igual o que você falou, parece uma amizade, então às vezes a gente já dosa, eu vou dosar o que eu vou falar, como, porque eu também não quero me parecer frágil, eu não quero me parecer não sei o quê. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu vejo muito mérito em terapia. Mas e assim, tem que reconhecer, né, que acontece. Na verdade, você vai para a terapia para tirar a máscara, e aí chega uma hora que você está mascarado dentro da terapia. Só que assim, o terapeuta precisa ter essa percepção e mostrar, né? As coisas precisam ser esclarecidas, precisam ficar claras, né?
quem que está transferindo o quê, que se está havendo contra-transferência, são muitas questões, né? E aí, nesse universo todo, né, que é como se ele fosse pequeno, então quando você vai alargando isso e trazendo outras coisas, então você vai tendo outras percepções. Então você vai mostrando esse universo do outro, né? Então quando eu comecei a trazer outras coisas para a sessão, aí eu fui percebendo quanta coisa cabia ali e quantas coisas inesperadas e que estavam desesperadas para sair, né? E que precisava de um chacoalhão, né? Quando você disse que você trouxe depois, foi, por exemplo, floral, constelação, essas coisas. Isso. Bom, a constelação, assim, é um divisor de águas. Porque... Então, ninguém conhece nada de constelação e conta pra gente como que funciona esse processo. Então, assim, para a gente olhar para esse campo das constelações, você precisa desconstruir tudo, né? Porque o que o Bert Hellinger fez, o que ele trouxe é uma revolução em tudo aquilo que a gente sabia. E, na verdade, é algo tão simples que você quase que não acredita. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão verdadeiro que agride até, dependendo do que vem, do que aconteça. Então, você precisa estar, assim, muito vazio, muito deixando de lado tudo aquilo que você conhece para você ir aprender um pouquinho sobre o que é constelação. Por onde que eu posso começar? Bom, vou começar por quem trouxe tudo isso, né, que é o Bert Hellinger. Ele faleceu agora em 2019, já estava com 96 anos, e deixou um trabalho, assim, maravilhoso. E o que aconteceu? Ele era alemão, serviu na Segunda Guerra, durante um tempo. A história dele é bem longa, eu vou tentar resumir, assim, o máximo possível. Quando ele saiu da guerra, o caminho na época que dava para ele seguir era o da igreja. E ele foi ser seminarista. Estudou por um tempo tal e foi chamado em missão na África. E chegando lá, ele expandiu assim enormemente a visão dele, porque ele trabalhava em tribos zulus e ele ficava impressionado de ver a harmonia que essas tribos viviam. Os rituais que eles faziam para os antepassados, a forma como eles eram abundantes, como eles eram amorosos e tudo mais. Bom, isso durou um tempo, ele foi chamado de volta e quando ele voltou a cabeça dele estava muito diferente, ele já não conseguia dar conta de ficar na igreja e daí ele saiu. E quando ele saiu, ele foi em busca de tudo, então ele fez um pouco de tudo, né? Tanto para ele como ia buscando outras experiências, né? Então fazia terapia transacional, aquelas terapias em grupo, meditação transcendental, e foi estudar filosofia, pedagogia, uma série de coisas. Até que chegou um momento que ele foi juntando tudo isso e começou esse processo aí como terapeuta, juntando um pouco de cada coisa, né? Então as constelações inicialmente elas duravam meses. Então, a coisa funcionava, a pessoa ia trazer um tema para constelar, um tema, vamos dizer, uma doença. Então, montava-se um grupo, e aquela pessoa, ela fica ali, como funciona exatamente, né? Ele como terapeuta, o constelador, a pessoa vem com o tema, então, a pessoa se senta ao lado dele, e daí ele pede para que ela escolha alguém para representá-la. Então, nesse grupo de pessoas, ela escolhe alguém para representar ela. Essa pessoa que é escolhida aceita ou não, né? Porque às vezes a pessoa também não se sente à vontade.
e a partir daí as coisas começam. Isso parece assim, parece simples, né? Eu achava meio estranho até o momento que você entra na roda e você vivencia isso, né? Porque é muito louco, né? Você é chamado a representar alguém e quando você entra no grupo e começa a representar essa pessoa, naturalmente também você precisa se esvaziar para estar disponível para aquilo e num segundo momento você já não é mais você, você é você, mas você está sentindo coisas que não são suas. E isso é louco. A gente já fez, quer colocar alguma coisa enquanto ela está falando, pode colocar. Pode contar uma experiência que daí a gente, se você sentir à vontade, claro. Eu nunca constelei, eu participei de grupo e eu vivenciei isso que você falou. A primeira vez eu caí de paraquedas, eu não sabia nada, eu queria pedir ajuda da condutora ali, não me ajudava em nada. E eu falava, nossa, mas será que é para fazer isso? Será que é para falar aquilo? Vinham coisas que eu não sabia de onde estava vindo. Sim, sim. E assim, eu sou muito racional, eu pago para ver tudo, né? Eu meio que tenho que viver as coisas, senão eu não acredito, né? E assim, mesmo sentindo as coisas, não, isso é meu, né? Imagine, como que eu vou falar isso? Mas quando você irrompe num choro que não tem porquê, quando você não tem força para ficar em pé e você cai no chão, não tem como, aí não tem racional que dê conta, né? Então você começa a ver, o bagulho é doido mesmo, né? Então isso aqui é real, né? E então assim, as coisas foram acontecendo e as pessoas ficavam assim, né? Perplexas com o que acontecia no grupo e muitas vezes um sintoma, ele desaparecia. Né? Desaparecia completamente, então uma dificuldade de dormir, uma dor específica, é uma coisa que assim, sabe, você olhou para aquilo, existe, muda. E tem uma explicação, Gi? Porque assim, vamos imaginar que numa situação eu estou participando da constelação, eu fui escolhida para representar um determinado papel de alguém ali, daquela pessoa que está sendo constelada. Tanto faz ela ou alguém que ela colocou ali na história. E eu senti isso que você falou. Não tenho força para ficar em pé. Caí no chão, não tenho força para ficar em pé. Como que a gente explica isso? O que aconteceu ali comigo naquela hora? Então, aí a física quântica explica isso, né? Por isso que ainda existe assim uma certa resistência das pessoas aceitarem a constelação, porque falam que é espiritismo, né? A própria série lá, né, no momento lá, o Zaman fala, essa é uma prática espiritual. E não é. A física quântica explica. Então, a série que a gente está falando é uma série que está no Netflix, é uma série que veio da Turquia, que em português, você sabe o nome em português? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. E conta a história lá de uns personagens que acabam vivenciando a constelação familiar. A série é legal, é bem feita, então a gente não vai dar spoilers. Se vocês quiserem, vocês assistam. Mas algumas coisas a gente pode falar em relação a isso. Também Sim. Que tudo que está lá é assim mesmo, né? Sim. Eu não lembro onde eu tinha parado, não sei se... Você está falando que o terapeuta da série fala essa é uma prática espiritual. Isso, então, e por isso muitas pessoas têm uma resistência em aceitar a constelação por pensar nisso, é questão espiritual, é espírito, incorpora, tal. Não é nada disso. E, na verdade, a física quântica explica tudo isso, né? Então, quando as pessoas falam, bom, a gente vai começar a constelação e você entra no campo, que campo que é esse, né? Esse é o campo mórfico, né? Então, isso é o que o biólogo Rupert Sheldrake explicou assim largamente, né? Que tudo tem um campo, tudo. Então, tem o campo das aves. O mundo que pode ser que muita gente nunca nem tenha ouvido falar de campo mórfico. Então, Rupert Sheldrake, ele fala
que tudo tem um campo. Tem o campo dos animais, das árvores, das plantas, dos humanos, né? E esse campo, É um campo ele energético, você diz. pode-se dizer que sim, é um campo de informação. Então, nesse campo de informação, ele vai ficar, como dizia o Einstein, tempo e espaço, ele vai ficar no tempo e espaço. Então, esse campo, ele retém todas as informações daquela determinada, vamos dizer, planta. Então, quando a planta vem, ela acessa inconscientemente todas aquelas informações daquela planta. Então, é um processo que evolui muito mais facilmente, porque ela já acessou uma informação, ela já tem um conhecimento, e aí ela vai para um outro conhecimento, quer dizer, conhecimento que eu digo uma evolução, então ela melhora a condição dela, a cor, se é uma planta comestível, por exemplo, então ela vai melhorando e ela evolui. No caso dos humanos, esse campo, ele fica acessível, né, a todo o nosso clã, a toda a humanidade. E aí nós temos que esse é o campo mórfico, e o campo morfogenético é o que diz respeito à nossa família, ao nosso clã. Então, quando a criança nasce, naturalmente ela já está acessando aquele campo de toda a família dela. Então ela já carrega todas aquelas informações. Sendo ensinadas ou não, ela vai carregar. Esse é o campo mórfico. E o que a constelação propõe é isso. Quando você inicia uma constelação, aquele campo ao qual o seu clã está sujeito, ele se abre e a partir dali você consegue fazer uma reprogramação e consegue olhar o que está emaranhado. Acho que deu para entender? Bom, não sei. As pessoas podem perguntar aqui se tiver dúvida. A Ceci falou, seria campo energético, mas aí eu já tinha meio que falado isso e a gente já estava... É o campo mórfico. Mas aí, vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode escrever aqui, que daí eu peço licença para ela e faço. Talvez para ficar melhor, para melhor entendimento, seria falar um campo de memórias, né? É um campo de memórias que está lá e todo mundo que é daquele clã vai acessar aquilo independente de querer ou não. O campo ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E aí, então, eu pedi uma licença aqui, assim. Eu pesquisei um pouco sobre constelação, pesquisei o trabalho do Rupert também. E, assim, tem muita crítica, principalmente dentro do meio científico, mas, assim, eu fiz biologia há muito tempo atrás. Não sou bióloga, não terminei, mas eu fiz biologia. E mesmo dentro de tudo que a biologia explica, chega um momento que existe um espaço ali, um vácuo, que você não consegue entender como determinadas coisas acontecem. Reino animal, reino mineral ou vegetal. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me fascinou muito, assim, como que uma planta desenvolve uma flor que tem uma estrutura extremamente similar a uma abelha, pela cor, pela textura. E ela faz isso para ela ser polinizada por abelhas, porque ela descobriu que as abelhas são os melhores polinizadores dela. Quem que contou para essa planta que a abelha era amarela e preta e tinha aquele jeito? Como que ela formou uma estrutura exatamente similar a uma abelha? Como que uma outra planta formou uma flor com um cheiro que é para atrair moscas, um cheiro de carne podre para atrair moscas? Quem disse para essa planta fazer isso? A biologia não explica isso. Tenta, fala, dá uma volta, mas não explica. Então, assim, dentro do meio científico existe espaço para expansão de conhecimento, para novas explicações.
E existe essa questão de você perceber que dentro da vida animal e mineral e vegetal, dentro da vida, existe esse acesso de informação que você não sabe como está acontecendo. E acho que aí esse biólogo, não estou dizendo que a teoria dele é completamente certa, já fizeram algumas evoluções na teoria dele e tudo mais, ele é controverso, mas ele tentou dar uma explicação. Então, a gente não pode simplesmente rechaçar e dizer que está errado. Não, que inclusive ele tem a teoria do 100º macaco, né? Sim, fizeram esse experimento com os macacos na ilha, sim, e deu certo. E as questões que você está trazendo aí de biologia, tem agora agora não, né? Imagine, há muito tempo. O Bruce Lipton, ele traz muita coisa nova, né? Na questão da epigenética. Então tem o livro dele que chama Biologia da Crença, que é algo que transformador também, que, como eu disse, né, vão trazendo, são verdades que vão vindo e vão melhorando a nossa condição, né, de autoconhecimento. Você vai começando a entender por que que é assim, né? Então vai ficando mais, vai limpando mais o campo, né? Bom, outra coisa que eu acho fundamental falar da constelação familiar é que, assim, existe um pensamento sistêmico. Então, nesse pensamento sistêmico, né, que o Bert Hellinger traz, ele traz as ordens do amor. E o que que ele vai falar? Ele vai dizer que a ordem vem antes do amor, né? Como eu vou falando, é muito controverso as coisas que ele vai falando e depois você vai entendendo, você fala, pô, é verdade. Quando você lê um livro dele, você fica, meu Deus, esse cara era louco, mas quando você vai lidando com o ser humano, você fala, ele tinha razão. Então, a primeira lei diz respeito ao pertencimento. Então, ele diz que todos no sistema pertencem. O que significa isso? Você está dentro da sua família e aí você sabe que tem um tio, um usuário de droga, que ele é excluído. Então as pessoas não chamam, tem vergonha, e ele fica lá excluído, né? Hoje não é tão comum, mas antigamente, quando havia algum doente mental na família, era comum as pessoas esconderem, né? Uma esquizofrenia, uma psicose e tal. E aí o que o Bert diz? O sistema, né, esse sistema, ele é justo e perfeito. Então todos pertencem. Então quando existe uma exclusão, um descendente vai vir e vai representar aquele excluído para equilibrar o sistema. Então, o que acontece, vamos dizer, usando o mesmo exemplo que eu dei, um neto ou um bisneto, ele vem e daqui a pouco ele é um usuário de droga. Ele está representando aquele tio, aquele ancestral lá, que foi excluído. E ele não sabe nem por quê. Ele foi levado àquilo e ele está numa energia que não é dele. Mas ele vai fazer isso para que o sistema se equilibre. Como por se isso que eu digo, um buraco ali que precisasse ser preenchido. É isso. Então, o sistema não permite exclusões. Todos pertencem, né? Isso no caso dos abortos também, né? Também é uma questão bem importante. Eles precisam ser incluídos. Sem julgamentos, né? Constelação familiar é algo que não tem julgamento, não tem crítica, não tem nada. Você olha o fato como ele é. Ele existe, então vamos incluí-lo. E ponto. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, quem chegou antes é maior, quem vem depois é pequeno. E isso é interessante porque você já pode começar a se autoconstelar quando você olha para isso. Então,
Vamos pensar, eu estou na minha família e eu sou a terceira filha, terceiro filho. E como é que eu ajo? Eu ajo como terceiro filho. Então, quando você olha essa ordem na família, essa hierarquia, às vezes você vê um filho ou uma filha que está lá no lugar do pai, ou no lugar da mãe. Quando ele faz isso, ele tira todos os outros irmãos do lugar. Então, o que era mais novo vai para o lugar do mais velho e fica um emaranhado. E quando você está fora do seu lugar, você não se sustenta. Porque você quer fazer, você quer resolver, e aquilo não vai para frente, aquilo não flui, porque não é o seu lugar. Você tem que ir para o seu lugar. E isso entra muito na questão de filhos e pais. E principalmente hoje, né, que a gente tem uma mudança muito grande, a gente vem de algumas gerações que foram muito reprimidas por pai e mãe, e daí agora você tem o inverso, né? Os pais e mães que foram reprimidos, então não vai viver o que eu vivi e tal, e aí aconteceu o inverso, então os filhos estão mandando nos pais. E isso gera um emaranhado imenso, porque o filho não vai dar conta de ficar naquele lugar. E mesmo que a gente nem pense só sobre constelação, a gente tem essa realidade, né? Assim, todo mundo deve conhecer uma família onde um dos filhos manda no pai ou na mãe. Querendo ajudar, mas fala, não, você não vai fazer isso, não sei o quê. A gente vê um desajuste energético nessa família. A gente vê que a fluidez não está normal, não está saudável. Então, assim, tanto faz como você vai explicar. Você tem vários exemplos que você olha para as famílias e você vê desajustes e você vê que isso está prejudicando todo mundo. E que às vezes é simplesmente colocar a pessoa de volta no papel dela, igual você falou. Exatamente. Aí, tudo fica um pouco melhor. Isso já tem uma mudança, assim. E a terceira questão é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, tudo precisa ter equilíbrio. Então, como é que eu posso dizer? Principalmente nas relações, né, entre homem e mulher, um casal. Ambos precisam estar na mesma condição. Então, quando um dá, o outro dá um pouquinho mais. E aí eles ficam no equilíbrio. Quando um dá e o outro não dá, esse aqui vai ficando grande. Ele vai ficando grande e o outro fica muito pequeno. E quem fica pequeno se sente inferior. E quem dá muito fica muito grande, fica superior. E aí essa relação não tem como se manter. Porque esse que está pequeno, ele vai buscar algo para sabotar esta relação. Ele vai trair, ele vai enganar, ele vai fazer alguma coisa. Porque ele não aguenta, ele não consegue chegar no nível do outro, ele não consegue dar. Então, quando você está numa relação, seja ela qual for, e você quer dar, isso entra num desequilíbrio imenso. Né? Então, é necessário olhar, por que eu estou dando tanto? Por que eu preciso? O que eu estou querendo compensar? Né? E o outro que está recebendo também, né? Uma condição de, muitas vezes, de carência ou de não conseguir dar conta, por que recebe tanto também? Então, isso precisa ser visto, né? E isso é muito comum, né? Nos casais e nas relações como um todo, porque não é só na relação de casais, né? Então, essas três leis, elas permeiam o pensamento sistêmico, né? Só com isso você já consegue fazer uma reconfiguração na sua vida e mudar algumas coisas, né? E você tem casos assim que você, tipo, não sei quem te procura mais, se são famílias, se é uma pessoa isolada, se é mais mulher, se é mais... Mas você já viu coisas assim destravarem muito rapidamente? Sim, sim. Eu não trabalho com constelação em grupo, eu só trabalho com constelação individual,
e eu trabalho com bonecos na água. E assim, um caso que eu achei surpreendente, aliás, toda constelação que a gente faz é surpreendente, porque, como eu disse, você precisa tirar tudo que você sabe, todas as teorias, porque você tem que estar a serviço do campo. E o que esse campo vai te trazer. Então, assim, é fenomenológico, né? Você consegue, vamos dizer, ter a expectativa do que vai acontecer numa sessão, mas numa constelação não. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu tive um caso, uma paciente, talvez ela esteja até aí, veja, e ela... Acho que eu não vou poder falar desse caso. É muito, muito íntimo. Mas é que foi uma mudança, assim, gigantesca, gigantesca. E eu vou contar um pouco do caso, né? Eu não sabia e apareceu ali um aborto. E quando apareceu isso, eu perguntei se ela sabia, ela falou, eu sabia, mas eu nem lembrava e tal. Enfim, ela estava, na verdade, era meio como que ela vivia por ela e por esse irmão que não tinha ficado, né? Então ela sentia sempre como faltando algo. Sentia sempre como se ela não merecesse fazer coisas ou viver coisas boas porque alguém não tinha ficado. E ela tinha, assim, alguns problemas específicos que, assim, isso mudou a partir do momento que ela saiu dali. É uma coisa assim, sabe, aquela pessoa que está numa condição de apatia, que não sai do lugar e que as coisas não fluem e tal. E ela fez a constelação, passou uns 2 dias, ela me mandou mensagem e falou, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho tanta energia que eu tô ficando louca. Será que isso é ansiedade e tal, e não sei o quê? E depois marcamos algumas sessões e florais e tal, e a gente foi entendendo um pouco, porque veio tudo, né? Então todas aquelas coisas que estavam, vamos dizer, reprimidas e abafadas, veio tudo, depois de uma constelação. E aí, o porte do depois, eu acho que é uma coisa bem importante, né? Porque, assim, você mesmo falou, você não sabe o que vai aparecer numa sessão. E a gente, assim, imagina que se apareceu naquele momento é porque a pessoa está preparada já para dar conta disso. Mas mesmo assim, às vezes, é um processo... Não necessariamente. Não necessariamente. O mais importante da constelação é o depois da constelação. É o que você faz com o que você viu na constelação. Porque tem muitos casos que você está ali e esse filho não honra, ele não abaixa a cabeça para esse pai e para essa mãe. Ele continua se achando maior. Ele não se rende. E ele está vendo aquilo ali, mas ele não aceita. Então, assim, não muda. O processo não muda, porque a constelação, ela não faz milagre. Ela mostra o que é. Ela mostra o que acontece. A partir dali, aí você muda a sua postura. Agora, se você não muda a sua postura, nada mudou. Foi lá, fez, gastou seu tempo, seu dinheiro, e não vai mudar nada na vida. Porque não é milagre. A Cici falou, seria processar essas informações. Acho que é uma pergunta dela. Como assim? Acessar essas informações? Não entendi exatamente. Ô, Cici, me corrige se achar que eu estou errada. Se eu não entendi direito. Acho que ela está dizendo assim, como você vai processar as informações que você viu durante a sessão. Sim. Então, uma sessão de constelação, normalmente, ela é muito forte, porque as pessoas choram muito, né? Às vezes você começa a primeira meditação e a pessoa que ela já acessou o campo, ela já está regredida, e aí vem muita emoção.
Isso mesmo. Então isso é muito comum e é natural, e eu diria até que é saudável, porque é algo que está cristalizado, aquilo está no corpo às vezes. Você começa a sessão e a pessoa imediatamente, ou ela já veio com uma dor específica, com um travamento, com alguma coisa, ou ela começa a sentir ali naquele momento. E a partir do momento que o campo começa a se mover, que as coisas vão acontecendo, que você vai fazendo as falas de cura, isso vai, sabe, arrefecendo e a pessoa vai entrando naquilo, aquilo vai ficando bom, vai liberando, né? E você já teve pacientes, assim, eu não sei se pode falar paciente, mas como você é terapeuta também, psicóloga, pessoas que te procuraram para fazer constelação e que depois precisaram de sessões de, sei lá, terapia, conversa, para conseguir dar conta de tudo que estava sendo mostrado ali? Então, na verdade, a única que ficou em terapia foi essa que eu falei. Depois ela voltou e ficou em terapia, porque acessou muitas coisas e também já estava meio perdida, e então aproveitou o momento e voltou. Mas, via de regra, as pessoas lidam muito bem. É uma coisa que vem, surpreende, né? Mexe com as estruturas, mas assim, aquilo vai arrefecendo, sabe? A pessoa como ela vai aceitando, vai mudando ali os neurotransmissores, ela vai ficando numa outra condição e melhora, e não precisa. Então, é assim, tem pessoas que têm crenças de que só isso aqui não é o suficiente, eu preciso fazer 10 anos de terapia. E tem pessoas que olham e falam, é isso? Nossa, tô livre. E muda a vida. Né? Então, tudo depende de como a pessoa olha para isso. Por isso que eu digo, o que você faz com a informação que você obtém. Porque quando você está no pertencimento, que eu falei lá que é a primeira lei, muitas vezes você está no amor cego. Então, você está repetindo o padrão, né? E não percebe. Então, assim, já vem naquela condição de que a avó foi submissa e passou por isso, isso e isso na relação. Aí a mãe foi a mesma coisa. Aí a pessoa está vivendo essa relação também. E ela não consegue sair, porque ela está no amor cego. Ela está no pertencimento. E quando ela olha e vê que aquilo já aconteceu e aconteceu e aconteceu, e ela pode fazer diferente e continuar pertencendo. Isso muda, porque ela se liberta daquele padrão. Então, segue para a vida, sim, fluindo, né? Legal. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém já fez constelação e queria falar alguma coisa? Também pode colocar. Pessoas são tímidas, não tem pergunta. Vai ver que o assunto não é bom, né? Só que não. Que mais que eu posso falar? Uma coisa interessante é assim, é você assumir a postura sistêmica, né? Que a primeira coisa é o quê? É você olhar para a sua vida e que normalmente as pessoas olham para a vida e falam, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, e o meu pai era assim, a minha mãe tudo é uma vitimização, é um drama, é uma dor, né? Então, a primeira coisa dentro da postura sistêmica é você concordar com o que aconteceu, dizer sim, porque você não muda nada do que tem acontecido. Então, você concorda, você aceita e você diz um sim, né? Essa é a primeira postura. E não a uma segunda justificativa, né? Tipo assim, eu sou assim porque meu avô era assado. Isso, exatamente. Exatamente. A segunda coisa...
E eu acho que isso é uma das críticas que as pessoas fazem à constelação sem saber o que é. Eu vi muitas críticas, eu pesquisei um pouco antes da nossa conversa, muitas críticas de pessoas que não têm a mínima ideia do que é uma constelação, nunca fizeram, e falam assim, isso não é legal porque não é um karma espiritual da minha família. Aí eu já começo que a palavra karma me dá arrepio, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém sabe aqui no Ocidente qual é o significado da palavra karma. A gente popularizou essa palavra de forma completamente errada, não tem nada a ver com o jeito que o karma é visto no Oriente, né? E ainda mistura com uma coisa de karma, que é do Oriente, com o espiritismo, que, né, já está fazendo uma certa feijoada e bota a constelação no meio e fala, é meritocracia espiritual. Eu falei, oi? Então, eu acho que isso é importante. É exatamente o contrário disso. Você não vai justificar e se vitimizar tentando colocar e justificar a culpa lá no passado. É o contrário disso. Exatamente. Dessa forma, né? E a Bia pergunta para a gente se a constelação... Só depois, você pode responder isso, depois você já emenda com a pergunta da Bia. Se dá para fazer constelação com pessoas que já faleceram. Então, na verdade, quando você faz a constelação ela inclui tudo. Os do lado de lá e os do lado de cá. Porque no campo mórfico todos estão vivos. Né? Então, quando você abre a constelação e coloca os representantes, você está colocando os representantes que você acredita serem importantes, ou até que o cliente coloque como importantes. Porém, ali estão todo o seu clã está ali. Né? É um campo quântico. Então, cabem todos, estão todos. E tanto que alguns que você não tinha colocado? Sim. Às vezes eu sinto de colocar algum e eu falo, eu não sei porquê, mas essa pessoa aqui quer entrar e eu vou colocar. E aí, quando você coloca, a pessoa fala, eu já sei, essa daqui é a pessoa XY, tal. Isso acontece muito. E o campo, ele é quântico, então, assim, ele continua ressoando. Quando você fecha a constelação, terminou, ele vai ressoar para todo o seu campo. E essa é uma experiência assim, que eu tenho muito grata, porque quem fez a constelação e depois fala, principalmente quem continua em terapia, é a mudança que tem na família. Então, uma pessoa fez, só que todas se beneficiam. Assim como quem vai lá e representa também está beneficiando o seu sistema, porque tem algo a ver ali também, tem um pezinho com aquela situação toda, quem faz a constelação vai beneficiar toda a sua ancestralidade, os que já foram e os que virão. Então você acessa os que estão lá em cima, né, atrás de você, quero dizer, os ancestrais, e também os que virão depois, porque ele é um campo quântico. E aí ele precisa do espaço e do tempo para que as coisas sejam recolocadas no lugar. Né? É complexo explicar isso, porque entra muita física e muitos termos que eu não lembro nesse momento, mas enfim, mas é isso que acontece. Então, as relações dessas famílias vão mudando, porque é como ir encaixando, reencaixando, né? Você fez ali a constelação, as coisas saíram do lugar e depois elas vão se recompondo, mas vão se recompondo harmonicamente. Então isso continua ressoando, né? Então quando se fazia as primeiras constelações, Bert Hellinger falava que podia, até em 2, 3 anos, ainda podia ter resultados daquela constelação. Hoje, com as novas constelações, já não duram meses. Então, você faz uma constelação em 2 horas, 3 horas, dependendo de como for. E o que eu tenho visto é que os resultados têm sido muito rápidos, né? Eu não sei se é a técnica, que é na água, que
a própria pessoa sente o movimento, sente as coisas todas dos representantes, mas assim, é muito rápido. Então, ela se serve... Um elemento que flui muito, né? Exatamente. Que mais? Então... A gente está de tempo, que eu estou sem um relógio aqui. Alguém me fala? 9h26. Então, assim, gente, a gente nunca gosta muito de estender demais, que fica super longo, mas a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. O Armando Leite pergunta, poderia falar sobre o reconhecimento da constelação no Congresso Nacional em Brasília? Que legal. Ótimo. No último dia 16, houve um evento no Senado Federal, acho que o senador Eduardo Girão, me parece. Ele fez um evento em homenagem à constelação familiar. Foi um evento de 9 horas. Nossa! E foi lindo, maravilhoso, onde houveram vários terapeutas da constelação familiar, a maioria deles foram alunos de Bert Hellinger mesmo, são professores, atuantes na área, muitos, virou quase que um congresso, sabe? Porque muitos falaram de constatações, de experimentos, de comprovações científicas e da prática deles, né, de como eles estão fazendo, porque a constelação hoje, ela está no judiciário, ela está na pedagogia, ela está na família, né, nas questões individuais, ela está nas empresas, no organizacional. Então, assim, ela está em todos os setores. Porque quando a gente fala de uma postura sistêmica, ela se estende a qualquer setor. E aí a gente vai vendo quantas coisas estão fora de ordem, né? E quando está fora de ordem, a coisa não flui. Eu vi uma vez no YouTube uma pessoa que fez uma constelação, constelou o Brasil. Achei incrível. Constelou o Brasil. Essa eu não vi. Mas assim... Que eu não sei nem te falar quem era, se estava bem feito, se não estava, não é esse o ponto, mas é interessante, né? E essa coisa de comprovação científica, quando Freud e Jung começaram, também não tinha comprovação científica nenhuma. Nada. Então, nada. A grande crítica que nós, terapeutas integrativos, fazemos para esse povo da ciência é isso, tipo, tudo começou sem comprovação. Sim. Então é assim, você tem que ir buscar a comprovação, e é claro que tem várias terapias hoje em dia que são modas e não vão se sustentar, ok, do mesmo jeito que dentro das ciências tem várias teorias que deram em nada, mas tem várias coisas que você conseguiu provar, então é só abrir para a possibilidade, né? Com certeza. Com certeza. Muita coisa. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu ia pedir para você falar da série, porque falar um pouquinho só do que você acha, porque talvez muita gente queira assistir e aí só para não ficar com alguma impressão errada da constelação, se tem alguma coisa na série que você acha que não foi bem representada, alguma coisa... Então, na verdade, eu fiz meio que até um resuminho, né, falando um pouquinho. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu achei sensacional, né, a ideia de uma série com este tema, porque para as pessoas que desconhecem, é algo que vem, como eu disse, as pessoas que ainda são resistentes, é algo que vem e desmistifica isso, e traz esse olhar meio de cura, né, meio... místico e tal, mas está trazendo. Então eu acho que isso é importante para o momento que a gente está vivendo, né? Porém, a série traz muitas questões, né? E aí a gente tem que pensar no que vende, né? Eles querem vender. E aí, o que acontece? Então, é uma temática de mulheres problemáticas, né, mulheres com as suas dificuldades, mulheres de uma faixa de 30 a 40 anos,
vivendo a sua problemática. Então, o que eles fazem? Eles estão vendendo a dor para as mulheres, a dor da própria mulher, né? As dificuldades delas nos relacionamentos, as dificuldades nos emaranhamentos todos que elas estão vivendo. E a gente precisa estar atento a isso, né? E aí eles colocam a constelação, porque é algo que está vindo aí, tá forte, né? Depois que o Bert morreu, isso cada dia está mais em voga, né? Então vende pra caramba. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. Por quê? Já começa com o constelador lá, né? Que ele chama de expansão familiar, né? Para não ter os direitos de marketing lá. E o nome dele é Zaman. Se a gente pensar um pouquinho, isso combina com xamã, né? E xamã não é terapeuta, né? E daí ele fala já no começo, essa é uma prática espiritual. E não é uma prática espiritual. Bert Hellinger fez questão de tirar isso do contexto para que não criasse misticismo, fanatismo, resistências e tudo mais, né? E hoje a gente vendo a ciência entrando nisso, né? Então, precisa prestar atenção nisso. Quando existem lá na série os movimentos no campo, são fidedignos, são muito bonitos realmente, porque é daquela forma que acontece. Porém, o contexto todo em que aquilo acontece é que não é muito legal. Então, assim, tem toda uma configuração de cortinas de voal, né, catadores de sonho, ele com aquela roupa meio rasgada, tipo, não tô nem aí pra nada, não se fala de pagar sessão, não se agenda a sessão, são os mesmos representantes o tempo todo, que gera um problema gigantesco, né, porque você não sabe se a pessoa, ela tá representando alguém, aquilo que ela tá manifestando é dela, ou é aquilo que ela sente pelo outro. Junto com o par romântico dela, o ex-par romântico dela. Eu fiquei escandalizada. Eu falei, mas esses dois, eles têm um problema real entre eles. Como é que eles vão participar de uma constelação interpretando outras pessoas? Exatamente. Então, essas coisas precisam ser olhadas com olhos de ver, porque isso não é constelação. Constelação, movimento de campo, que eu achei lindo, é aquela cena onde o músico lá, né, ele fala, escolhe alguém para representar sua filha. E ele aponta para uma menina e duas levantam. E aí o Zaman fala para ele, você tem 2 filhos? Você tem 2 filhas? Ele fala, não, eu tenho uma. Então ali é o aborto, né? Então aquilo aparece, isso é campo, isso é lindo e verdadeiro, é como acontece na constelação. Mas todo o restante é um monte de outras coisas, né? Então o Zaman, xamã, põe a mão lá na Ada e fala, por que você treme? Põe a mão na outra, porque você sente... Isso não é constelação, né? Essas coisas têm que ficar assim, claras, né? E ali também... A expressão de um curandeiro, né? E aí, o curandeiro, aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem certo respeito por aqueles senhores do interior que praticavam as ervas curandeiras, mas existe uma aproximação de curandeiro com charlatão que é muito grande. Exato, exato. Aí é 2 para você virar e falar, isso aí é uma besteira total. Que tudo é fidedigno, né? Nós hoje, terapeutas, nós somos essas curandeiras, né? Alguém tá lá com uma dor, você vai lá, põe um cristal, você liga um aroma, você dá um chá. Isso faz parte, né, de uma cultura real e que realmente cura, né? Mas a gente precisa separar as coisas, né? Dai a César o que é de César. Então essas questões ficam
bem gritantes ali na série, para quem já conhece. Um tema que é bem colocado ali também é a questão da heroína, né? Então, quem que é a heroína ali da série? É a Ada, né? Ela é a heroína principal, você vê o figurino dela, você vê a forma como ela se coloca, né? Como aquela mulher livre, bem-sucedida, as roupas dela, tudo pensado, né? Para combinar com os olhos e tudo mais. E aí ela é heroína e ela sai para salvar todo mundo, né? E em nome das amigas, ela abre mão da relação dela, abre mão do amor dela. E isso é um emaranhamento, né? Porque as heroínas, quem quer salvar todo mundo, não salva ninguém, né? Não salva a si própria. E fica na... Falar. E tem outra, né, Gi? Quem olha demais só para os outros não olha para si. Às vezes essa coisa de viver para fora, salvando para todo mundo, é porque você não tem coragem de olhar para dentro. Sim, porque aí você vai ver também que a ferida dela é com a mãe, né? Então ela não pode olhar para a dor dela. Ela não pode ir para ela não está livre para ir para uma relação, né? Então todos os homens amam ela, mas ela não quer ninguém, porque ela não está livre, ela não está disponível. Então vai salvar o outro, porque quando vai salvar o outro vira a heroína. Mas quando vira a heroína, é a vítima, né? A heroína está no lugar de vítima. Então essas coisas precisam ser olhadas, né? Assim, eu estava pensando uma coisa. Segunda-feira, um amigo meu, Tom, do Queijos da Terra, ele me convidou para fazer uma live no canal dele. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou assim para mim: qual você acha que é o seu maior desafio com os seus clientes na Cristaluz? Para quem está me conhecendo agora, Cristaluz tem um trabalho com cristais. Vendo cristal, tem um curso, fazendo terapia com cristal, é tudo relacionado aos cristais. E o meu maior desafio com os meus clientes é mostrar que o cristal é uma ferramenta de cura, é um ser que ensina para a gente muita coisa, que a gente tem que ter muito respeito, mas que não é mágica. Porque tem gente que chega na loja assim: eu quero um cristal para me trazer um amor. Não estou brincando. Não, eu acredito. Assim, pirita, aquele cristal dourado, todo mundo sabe que é relacionado com prosperidade. Então, assim, pirita para trazer dinheiro, quartzo rosa para trazer amor. E aí, eu falando para o Tom, o maior desafio é mostrar que o cristal é uma ferramenta de cura, que precisa de muito respeito, que você tem que aprender a usar, mas que você está fazendo a sua parte. Nada vai chegar de mágica. E se fosse assim, não precisava fazer nenhuma terapia, né? Você fazia um kitzinho de cristal básico, saía distribuindo para o mundo e resolvia os problemas. Ou erva, ou escaldapé, ou floral, ou... Então, assim, essa ideia desse misticismo que coloca a mão e já descobre qual é o problema e entrega um chá e já resolve tudo, essa ideia é o nosso desafio. A pessoa, quando você fala assim, tem que ter olhos para ver a série, é isso, é para ver a série, é para ver o que o terapeuta está falando, é para ver como é que você vai fazer a terapia. Você tem que se colocar como protagonista da sua história. Senão, não adianta nada. Você mesma falou que tem gente que... Você citou o caso, que eu acho que é mais de um adolescente. Não sai do papel. E aí a constelação não adianta nada. Então é isso. Se a pessoa não se transforma, não tem o que fazer. Pode colocar um cristal na cabeça, andar com um cristal de carregar. Se a pessoa não se transforma, não vai adiantar nada. Não é assim? Exatamente. Exatamente. Tem mais uma pergunta aí, tô vendo? Então, Podemos... o perguntou se podemos dizer que a desinformação é uma barreira para a disseminação da constelação.
De certa forma, sim, né? De certa forma, sim, porque as pessoas estão desinformadas de si mesmas, né? E quando você olha e chama para a responsabilidade, as pessoas perdem o interesse. Entende? Então, assim, eu vou lá e assim, eu tive há pouquíssimo tempo, eu tive uma situação como essa, né, da pessoa me procurar para fazer a constelação, porque é isso, né? Um faz, aí vai falando pro outro, e aí fica aquela coisa, eu quero fazer e tal, e tal. E aí a pessoa vem buscar, eu estava de férias e não tinha como marcar, e pedi para a pessoa entrar em contato comigo depois, eu entraria em contato e tal, só que ela começou a falar já. Eu, particularmente, não gosto que fale nada quando vai fazer a constelação, trago o tema e pronto. Quanto menos informação, melhor, né? A gente olha para o essencial. Só que ela começou a falar tudo pelo WhatsApp, né? E eu, quando vi aquilo, eu falei, você tem certeza que você quer fazer uma constelação? Eu quero, porque minha amiga e tal, e tal. Eu falei, olha, não vejo isso, a constelação não vai resolver esses problemas. A pessoa está perdida na vida, tem um filho de 2 anos de idade, mãe solo, problemas com a mãe, e a constelação não vai fazer uma mágica. Né? Não tem dinheiro, né? Ganha pouco, enfim, uma infinidade de problemas. Então, assim, não é magia, não é varinha de condão. Né? Você vai juntar dinheiro para fazer uma consulta de constelação e acreditando que isso vai resolver? Ai, que bom que você me falou isso e tal, não sei o que, não sei o que. Aí no outro dia me manda uma mensagem perguntando o que eu achava de hipnose. Quer dizer, é a mesma coisa. Hipnose não vai resolver a sua situação. Mas é a tentativa de... Exatamente, a gente começou a conversa falando de uma terapia convencional que demorava anos, e o que a gente está vivendo hoje em dia, com esse boom de terapias, é exatamente o contrário. É a ideia de que numa sessão de 10 minutos você vai resolver o problema da sua vida e talvez até das gerações anteriores, né? Então é um imediatismo que, de qualquer jeito, enquanto a pessoa não olhar para si, vai continuar nessa. Você vai querer o cristal para amor e você vai achar que a hipnose vai dar certo e você vai achar que se você comprar o livro da fulana ou fizer o curso do fulano, é essa tentativa de algum milagre. Eu vejo isso como pessoas que realmente estão com uma dor muito grande, mas que ainda não chegaram no ponto de conseguir encarado, olhar para ela. Então, ainda estão procurando no externo. No externo, o tempo todo. E é o que eu falei para essa pessoa, né? Eu falei, olha, você não tem dinheiro e isso não é um pecado, isso não é um problema. Você pode se interiorizar, você pode se espiritualizar, você pode orar, você pode pedir ajuda para os que estão mais próximos, né? Porque isso também é algo que a constelação traz, que muitas vezes uma pessoa está passando por alguma dificuldade porque ela precisa se curvar, ela precisa pedir, ela precisa demonstrar que ela precisa de ajuda. Muitas vezes só esse movimento a vida dela já muda, porque algumas pessoas elas ficam naquela postura, principalmente quem está maior que pai e mãe, de que ela pode dar conta e ela não precisa de ninguém, né? E aí vem a vida e começa a dar porrada, né? Então, eu fui colocando todas essas coisas, mas assim, o que realmente a pessoa ouve? Porque a pessoa não quer entrar em contato, ela não quer mudar. Ela quer a mudança, mas ela não quer mudar. Né? É que, assim, uma vez eu ouvi uma frase de um espiritualista que falava assim, que você realmente só muda mesmo. As pessoas têm medo da mudança porque não sabem o que vai vir no lugar. E aquela coisa ruim, elas já estão meio que acostumadas com aquilo. Pelo menos elas sabem qual é o tamanho do ruim. Então, É a zona de conforto, né? Ele falava que você só vai mudar mesmo quando você chegar naquele ponto de verdadeiramente não aguentar mais.
Então, é uma coisa muito assim, você realmente tem que olhar e falar, eu não aguento mais. Freud tem uma frase que fala que quando a sua dor for maior do que o medo de mudar, você muda. É isso, Então, às vezes, a pessoa precisa chegar no fundo do poço para realmente assumir, aceitar, né, pedir e mudar, né? É um processo. No fundo, é isso. É um processo de despertar, de evolução, de crescimento. Isso faz parte do crescimento também, né? Sim, sim. Cada um tem o seu ritmo ali de pode demorar um pouco mais para... Na verdade, é justamente isso, né? É a gente, enquanto terapeutas e enquanto pessoas no mundo também, né? A gente precisa entender que cada um está num nível de consciência. E a gente precisa ter a paciência, né? Não que você precise conviver com aquilo que você não queira, mas a gente precisa aceitar que cada um está no seu nível, né? A gente está vivendo aí um processo de transição planetária e algumas coisas estão virando do avesso e muita gente não quer ver, não quer olhar e está fingindo que não está vendo, está fingindo que não está acontecendo, mas está acontecendo muito. Então, assim, se a gente não fizer esse movimento de mudança, de olhar para dentro e de começar a limpar os nossos porões, né, e de fazer a coisa crescer de dentro para fora, a gente vai ser sugado por tudo isso que está vindo aí. Mas a gente ainda precisa ter paciência com essas pessoas que ainda não conseguem olhar para isso, né, porque tem muita crença ainda limitante, tem muita resistência e tem muito medo, né. A gente foi condicionado no medo, né? A humanidade como um todo. E agora a gente está indo para a libertação, né? Bom, gente, eu acho que agora já deve ter estourado meu tempo aqui. Tem uma luzinha aparecendo aqui que eu não sei o que é. Agora são 10 para as... Então, a gente 10 para 10. Já estouramos nosso tempo até, mas eu super queria agradecer. Quem quiser conversar mais com a Gi, no feed da Cristaluz, eu fiz lá a chamada do post e eu deixo todas elas, de todas as pessoas que participaram do Círculo da Palavra, tá lá os anúncios. Tem o link para a página dela. Quem quiser falar com ela no Instagram. Se quiser, fala aqui agora também. É @Gislene Xavier da Cruz, é isso. Mas tá lá, se tiver dúvida, se quiser perguntar, se quiser falar. Para quem não me conhecia, eu sou a Adriana. A gente falou no começo, mas agora fala de novo no final. Eu sou a Adriana, minha página é Cristal Luz Astral. Se você quiser um cristal para o amor, para o dinheiro, eu consigo. Dá um cristal na cabeça de cada um que dá certo. Agradeço muito, foi uma conversa muito legal. Espero que todo mundo tenha se fascinado pelo tema da constelação. E semana que vem, acompanhem, porque toda semana tem o Círculo da Palavra com alguém trazendo um tema legal. Então acompanha. Super gratidão, Gi. Espero que você tenha gostado. Com certeza. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo isso. São tantas coisas. A gente fica no cantinho da gente, né, fica no consultório e tal. E é muito bom essa possibilidade de expandir, né, e levar a informação para mais pessoas. E a gente está vivendo esse momento, né? Então a gente precisa compartilhar. Eu acho isso muito legal, da sua parte, ter essa disponibilidade, né, de fazer isso, de trazer pessoas para aprender, para ensinar,
A gente precisa muito disso, né? As pessoas todas, eu acho que isso é fundamental, é ter um tempinho para olhar para dentro, né? Para olhar para si. E para não estar Então, falando uma coisa sem saber, né? Tipo, também, parece criança, eu não gosto de jiló, mas você já comeu? Não. É assim, né? é, é. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente está vivendo uma transição planetária onde muita coisa está acontecendo e muito mais coisas vão acontecer, e a gente precisa estar bem com a gente precisa estar bem com as pessoas que convivem com a gente, né? A gente, principalmente nós que estamos aí na área das terapias, que lidamos com pessoas, a gente precisa ser pilar, a gente precisa ser luz, né? Então, quanto mais pessoas buscarem, né, autoconhecimento, às vezes não dá para fazer a terapia, mas é esse olhar para dentro, né? É se permitir 5 minutinhos no dia, entrar num processo de meditação, 10 minutinhos antes de dormir, se perguntar o que que eu fiz hoje, como é que foi o meu dia, o que que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de ruim, o que eu não deveria ter feito, né? Fazer essa avaliação, fazer essa autoanálise, né? E no outro dia você conseguir pôr em prática, né? Bom, ontem eu fiz isso aqui que não foi muito bom, mas hoje eu vou fazer diferente. E a cada dia você cresce um pouquinho, né? Se a cada dia você crescer um pouquinho, no final do ano você crescer um montão. Pois é. Então, o legal... Hã? Ninguém cresce de uma vez. Exatamente, porque a mudança, ela acontece com pequenos passos, né? Então a gente pensa, é muito difícil mudar, mas se você mudar um pouquinho cada dia, você, no final do ano, você terá mudado bastante. Então é legal quando você não vê uma pessoa há muito tempo e a pessoa olha para você e fala, nossa, você está tão diferente. Então, eu mudei um pouquinho, né? Porque a gente... É isso, né? Até os cristais, até as pedras mudam, se lapidam, se transformam, evoluem. Então nós, como seres humanos, né, temos os dedos aqui em pinça, né? Temos o raciocínio, a gente tem que mudar muito, né? A gente é luz e a gente precisa acreditar nisso. Então é isso. Só agradecer. A gente agradeceu, elogiou seu trabalho, elogiou a live. A gente encerra, porque a gente já vai chegar perto das 10 horas e já está tarde para todo mundo, mas agradeço a participação de todos, agradeço a Gi, e semana que vem tem mais, tá bom? É isso aí. Boa semana para vocês. A live vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, compartilhar, tá bom? Tá bom, querida. Namastê. Beijão. Beijo. Tchau.